Seja muito bem-vindo aqui a mais um vídeo para o canal da Escola Ninja WP e nesse vídeo eu vou te explicar passo a passo tudo que tem na nova versão do plugin Ninja Web Store, versão 1.7.2, tá? Nessa versão nós tivemos algumas novidades e eu vou te explicar passo a passo quais são essas novidades e como você configura e utiliza essas novas funcionalidades, ok? Se você ainda não está usando o plugin Ninja Web Stores, pode vir aqui na descrição e adquirir essa ferramenta fantástica que já está ajudando centenas de pessoas a aumentar o tráfego utilizando o canal do Google Discover. Então, vamos lá para a nossa versão de atualização, ok? Então, assim que você adquire aí o plugin ou você realiza a sua atualização, tá? Primeira pergunta básica, Flávio, onde que eu atualizo o plugin? Você tem que entrar lá dentro do nosso site, plugins.escolaninjawp, ok? E efetuar aqui em minha conta, você tem que fazer o download aqui da atualização, beleza? Você vai vir aqui em minha conta, downloads, e vai ter aqui para você a última versão do plugin, beleza? Então, esse é o primeiro passo, baixar a versão atualizada. Se você ainda não tem o plugin, basta você adquirir ele aí no nosso site também, tá? Então, assim que você instala o plugin, lembrando que aqui eu vou falar apenas da versão 1.7.2, ok? Se você não utiliza o plugin Ninja Web Stores ainda, tá? Saiba que esse vídeo é só para a versão 1.7.2. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, em Web Store, assim que você atualiza, você vai ter algumas opções a mais, tá? Você vai ter aqui, ó, grupos de imagens, grupos de keyword e Web Store Generator, ok? Então, você vai ter aqui esses três cenários diferentes. Para que servem essas opções aqui? Para você conseguir gerar Web Stores em massa, utilizando um único conteúdo. Então, para que serve essa opção? Então, vamos supor que você queira fazer um Web Store, por exemplo, eletricistas em alguma cidade, que é o exemplo mais clássico que a gente tem. Por exemplo, eletricista em São Paulo, eletricista no Rio de Janeiro, eletricista em Curitiba. Você não precisa de um conteúdo diferente, né, de Web Store para cada um dos estados. Você não precisa ter um conteúdo diferente, você pode ter um único conteúdo que foi apenas alterado o estado. Então, caso você queira ter um conteúdo igual, porém que ele se difere por estado ou por alguma palavra-chave, essa versão vai ter isso para você, ok? Então, o primeiro passo que você vai fazer é vir aqui, ó, em grupos de keyword, você vai vir aqui o primeiro passo, você vai criar aqui, ó, eu vou apagar tudo, tá? E vou colocar aqui, por exemplo, onde que você está vendo aqui, ó, título, você vai colocar Estados do Brasil, ou o nome que você quiser dar, tá? Esse nome aqui é sugestivo, é apenas para o seu controle, beleza? E esse nome aqui é o que vai aparecer em uma outra opção, pode ser Estados do Brasil também, tá? E agora aqui é algo muito importante, tá? Preste bastante atenção que aqui você pode errar. Você vai colocar suas palavras-chave, né? Então, por exemplo, se você está fazendo melhores eletricistas em, você pode colocar ou uma lista de estado, ou uma lista de bairro, ou uma lista de cidade, ou uma lista de país. Talvez não seja os estados do Brasil, talvez seja estados lá de Portugal, talvez seja de um outro país. Talvez você queira fazer uma lista, por exemplo, melhores roupas para, por exemplo, balada, melhores roupas para casamento, melhores roupas para festa à noite. Então você vai ter uma lista de locais, por exemplo, melhores roupas para ir numa determinada festa. Você pode ter tudo aqui e aí ele vai montar para você. Então, o exemplo mais clássico é o exemplo de estados do Brasil. Então, vou colocar aqui, ó, Rio de Janeiro, dois pontos, espaço. Ou você não precisa dar espaço, pode deixar somente junto. Então, ficar Rio de Janeiro, dois pontos, RJ. Tá? Flávio, por que tem que ter espaço RJ? Só para você entender. Aqui, ó, nós separamos ele pelo label, dois pontos, e o ID.
O ID aqui vai ser RJ. O ID aqui poderia ser plantas. O ID poderia ser praias. Quero pegar praias. Para que serve esse ID? Esse ID serve, na hora que nós estivermos criando os Web Stories, nós vamos utilizar esse ID para fazer uma busca no banco de dados para localizar imagens que sejam relevantes para esse cenário. Tá? Então, vou colocar aqui RJ, São Paulo. Você vai entender já já, tá? SP. E aqui eu vou colocar Curitiba. Espaço. Ponto. Muito bem. Então, eu peguei aqui os estados brasileiros e vou dar um publish. Beleza? Então, aqui eu tenho os estados brasileiros. Posteriormente, o que eu vou fazer? Vou vir aqui em grupos de imagens. O que é esse grupo de imagem? É onde que eu monto o meu banco de dados de imagens segmentados por um determinado nicho, categoria, área e por aí vai. Lembra que nós colocamos anteriormente ali Rio de Janeiro, São Paulo e Curitiba? Imagine só eu criar Web Stories e na hora que ele falar assim, melhores eletricistas em Rio de Janeiro, ele pegar a imagem de São Paulo. Imagine quando eu estiver criando melhores eletricistas em Curitiba, ele pegar a imagem do Rio de Janeiro. Vai ficar muito ruim, não vai? Então aqui ó, eu posso ter imagem só do Rio de Janeiro, imagem só de São Paulo, imagem só de Curitiba, imagem só de outro aspecto. Tá? Então o que você vai fazer? Você vai vir aqui, adicionar um novo, vou colocar ó, imagens só de Curitiba. Esse nome, você pode dar o nome que você quiser. Mas aqui, ó, aqui, você não vai colocar o nome que você quiser. Você vai colocar o nome do ID que você colocou anteriormente. Então, vamos voltar aqui, Web Stories, grupo de keywords. Olha o ID que você pôs aqui, ó. Curitiba. É esse ID aqui que a gente vai relacionar com esse cara aqui. Na hora que ele estiver criando, ele vai falar, tem algum conteúdo de imagens com essa tag aqui? Beleza? E aqui você vai colocar o ID das suas imagens. Onde que você vai pegar esses IDs? Aqui em mídias. Ó. Você vai então entrar aqui em mídias e vai preparar todas as suas imagens de Web Store e vai pôr aqui. Então, por exemplo, nesse caso, eu tenho a imagem 789, 790 e 791, correto? 789, 790,791. Então, eu já sei que é sequencial. Então, às vezes, você vai querer, por exemplo, pegar um monte de imagem. Ó. Então, você sabe que daqui, ó, daqui dá 53, 54, aí você tem que olhar 55, ó, aqui na URL, ó. 57, tá vendo? 58, e assim sucessivamente. Você sabe do número sequencial, você coloca tudo aqui. Você pode pôr quantos IDs você quiser. Esse aqui é os IDs do seu banco de dados de imagem, correto? Então, nós vamos publicar. Publiquei, beleza? Nós já fizemos então a segunda etapa. A segunda etapa foi, então a primeira etapa foi criar o grupo de keyword e a segunda etapa foi criar o grupo de imagens. Agora, a gente vai vir aqui, ó, Web Store Generator. Então, eu vou adicionar um novo. Deixa eu só pegar a tag mágica aqui para você, ó. Então, eu vou colocar, ó, melhores eletricistas em... Vou colocar essa tag mágica. Que agora, toda vez que aparecer essa tag mágica, ele vai trocar por alguma daquelas palavras lá. Ou seja, São Paulo, ou seja, Rio de Janeiro, ou seja, outra coisa. Beleza? Então, vamos lá. Então, aqui você vai colocar o seu texto dinâmico. Então, você vai abrir o chat GPT e você vai pedir o chat GPT para criar um conteúdo para você sobre esse determinado termo, beleza? Então, vamos pegar aqui, ó. Eu quero apenas um conteúdo focado em Web Story com um excelente storytelling sobre
melhores eletricistas. Sobre eletricistas, ó. Onde está? É uma tag mágica que irá substituir por uma palavra, por um estado. A ideia é um conteúdo de web story segmentado por vários estados, onde o conteúdo será o mesmo, porém, onde tiver, será alterado dinamicamente. Faça o título, me entregue o título otimizado para Web Story e um conteúdo com 5 headings, sem bullet point ou isso aqui. Pronto. Ó. Então aqui ele já está me dando conteúdo, já me deu o título aqui, ó. Então eu vou pegar aqui, ó. Então aqui ele já está me dando para trocar. Muito bem. Muito bem. Então agora nós vamos pegar o conteúdo aqui, ó. Agora a gente vai voltar aqui e vai jogar o conteúdo aqui. Então vou tirar aqui, beleza, muito bem. Então aqui eu vou colocar a marcação. Esse aqui é o conteúdo, que é um template, tá? Esse conteúdo aqui, na verdade, é um template. Ó. Muito bem, aí eu tenho que só alterar a tag mágica aqui agora. Vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui. Vamos alterar aqui. E vamos alterar aqui. Muito bem. Então, ó, beleza. Então aqui ele já está me dando. Se eu quisesse colocar alguma tag mágica aqui no meio do parágrafo, eu poderia pôr também, tá? E aqui agora, ó, eu vou selecionar estados do Brasil, que eu criei anteriormente. Aqui, ó, o que é essas imagens de fallback, tá? Essas imagens de fallback é caso a ferramenta não encontre uma imagem que esteja relacionada ou porque você esqueceu ou porque ela não achou, ela vai utilizar uma dessas imagens aqui. É como se fosse imagens de backup. Então você vai passar os IDs aqui. Caso a ferramenta não encontre, para não ficar sem imagem nenhuma, ela vai pegar uma imagem dessa lista aqui. Então é sempre bom você ter um conjunto de imagens de fallback. O URL do artigo é para onde você vai direcionar o call to action, beleza? Texto de apresentação de capa. Agora eu vou pedir para ele, ó, faça um texto de apresentação com até 200 caracteres para capa. Então aqui ele vai fazer um textinho, ó. Vou pegar isso aqui e vou jogar aqui. E vou substituir a tag mágica. Muito bem. Aqui é o CTA personalizado, saiba mais. E aqui é o ID do Ads Ninja, que você já sabe. Esta opção aqui, pessoal, é para você agendar
Então, vamos supor que você, na sua estratégia de Web Store, você tem ali 1000 Web Store para criar. Vamos supor que você tenha 1000. Você não quer publicar os 1000 de uma vez, mas você quer agendar, por exemplo, 3 por dia. Então, você vai vir aqui, ó, 3 por dia. Ok? Então, você vai colocar aqui 3 por dia. Ponto. Então, você pode colocar, sei lá, 3 por hora. Ou 1 por hora. Se você colocar 1 por hora, significa que ele vai publicar o primeiro e os demais vão ser agendados um a cada hora. Então, vai ser 1h47, 2h47, 3h47, 4h47. Lembrando que ele vai pegar a hora atual mais uma hora. Tá? Flávio, eu tenho como definir para ele publicar todos os dias às 3 horas da tarde? No momento, não. Tá? No momento, não. Você não pode definir quando será o horário fixo dele de publicação. Ok? Modo teste. Para que serve o modo teste? Eu vou habilitar isso aqui e vou salvar. O modo teste é para você testar como vai ficar seu Web Store. Então, ó, eu vou vir aqui e vou criar o Web Store. Ele criou um, porque no modo teste ele vai criar apenas um. Então, se você tiver, por exemplo, 2000 itens para criar na sua lista, você vai marcar essa opção, ele vai criar um, para você visualizar como está ficando. Ó. Olha aqui, Web Store. Olha só, eletricistas expertos em Rio de Janeiro. Então, se a gente abrir ele aqui, ó, funcionou. Tá vendo? Olha aí, ó. Funcionou perfeitamente. Beleza? Então, ele já deu certinho. Flávio, beleza, eu vi, deu certo. Agora, e se eu desmarcar essa opção? Ele vai criar tudo? Sim, ele vai criar tudo e no final ele vai deletar o teste. Beleza? Então, você pode desmarcar isso aqui. Essa opção aqui, ó, não precisa se preocupar com ela, ela não serve para você fazer nada, ela é apenas um controle aqui interno, tá? Agora eu vou clicar aqui, ó. Beleza, criou todos os itens que eu precisava. Na verdade, deixa eu salvar aqui, né? Você vai clicar, vai salvar. E agora você vai fazer assim, ó. Ó, criou 3, tá vendo? Então, ou seja, a gente tinha 3 estados lá, ele criou 3 aqui. Então, vamos ver se funcionou. Vamos dar um F5 aqui. Olha só, São Paulo, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Ou seja, ele agendou 2 aqui. Por que ele agendou 2? Porque a gente colocou um a cada hora. Então, se você notar, ó, 5h48, 6h48. Beleza? Porque o fuso horário do meu computador aqui está errado. Beleza? 4, 5 e 6. Beleza? Então, isso porque o fuso horário do meu computador local está errado. Beleza? Está com a hora errada aqui. Por isso que ele deu essa diferença. Então, aqui ele já vai pegar certinho para você. Ok? Flávio, eu vi que deu erro aqui no meu Web Store, eu cometi um vacilo e faltou um pedaço do conteúdo. Como que eu faço para atualizar todos de uma vez? Não tem jeito. Aí você vai ter que vir, apagar todos eles e colocar de novo. Você vai ter que vir aqui em Web Stores, apagar tudo e colocar de novo. Não tem como você fazer uma atualização em massa, não. Beleza? Não nessa versão 1.7.1. Não dá para pôr. Tranquilo? Qual que é uma outra atualização que tem também? Aqui em configurações, ó, você tem aqui embaixo onde você quer que exiba o botão de Call to Action. Que no meu caso aqui, ó, ele está personalizado via shortcode. Para que serve essa opção? Por exemplo, vamos supor que você queira colocar o botão de CTA apenas aqui, ó, nesse frame. Eu quero colocar o botão de CTA aqui. Eu não quero que apareça no primeiro, não quero que apareça no segundo, mas quero que apareça no terceiro. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, configurações, vai deixar aqui, ó, personalizado, shortcode, e você vai pegar esse shortcode que está aqui, ó. Você vai pegar o shortcode que eu vou te passar agora. Você vai colocar esse shortcode aqui, ó. Flávio, onde que eu pego esse shortcode? Ele vai estar disponível para você aqui em configurações, beleza? Ou na documentação da ferramenta. Então, para que serve esse shortcode? Eu quero colocar uma URL aqui, ó. HTTP, título, site do Google. Ok? Então, ou seja, ele não vai aparecer botão nem aqui, mas vai aparecer um botão aqui. Ok? E nos demais não vai aparecer. Então, você vai salvar ele.
Flávio, mas eu vi que você colocou depois do Web Store criado. Eu já posso incluir esse shortcode no template, que ele já vai gerar com todos os botões nessas posições? Sim, mas entenda, você não consegue personalizar isso por Web Store. Então, por exemplo, se você gerou 1000, ele vai aparecer 1000 nessa posição. Não tem como que no primeiro vai aparecer aqui, no segundo, na segunda posição, no terceiro, na quarta posição, no quinto, na sexta posição, e assim sucessivamente. Não tem como, ok? Então, ele vai aparecer todos os Web Store desse grupo nessa posição. Mas para isso, lembrando, você tem que ter a opção aqui, configurações marcadas. Flávio, eu não quero usar esse shortcode, eu quero usar em todos os frames. Você coloca em todos os frames. Flávio, eu quero apenas no último frame. Então, ele vai aparecer só no último frame. Beleza? Então, por exemplo, colocar em todos os frames, ele vai aparecer o botão em todos os frames. Pronto. Ó, em todos os frames. Ó. Tá vendo? Se você colocar apenas no personalizado, sumiu. Aqui, ó. Olha lá, site do Google. Ok? Então, ele apareceu aqui para você, site do Google. Tá? Então, para você ver que você consegue personalizar isso. Ok? Você consegue personalizar essa situação aqui dele. Tranquilo? Então, só para você saber que existe essa possibilidade aqui também, tá? De você fazer esse ajuste. Então, essas são as configurações da versão 1.7.1 do plugin Ninja Web Store. São todas essas possibilidades que você tem. Então, você vai conseguir criar o Web Store em massa baseado no template. Isso já vai te dar um ganho de tempo gigantesco. Tranquilo? Então, Flávio, e as demais configurações do plugin? Então, a gente tem um tutorial aqui, ó, um tutorial geral de como configura o plugin. Nós temos um tutorial geral. Nós sempre vamos soltar tutoriais de cada versão. Tutorial somente da versão X, tutorial somente da versão Y. Você sempre vai ter um tutorial base e um tutorial que foca somente nas novidades. Beleza? Então, qualquer coisa, você pode falar com a gente. Um abraço.